Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula de programação web com JCF. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade à aula anterior, que é a aula de banco de dados. Hoje a gente vai selecionar dados dentro do banco de dados, listar esses dados na tela, permitir que a gente possa fazer a edição desses dados e atualizar esses dados no banco de dados. Então, a gente vai continuar o mesmo projeto anterior. Então, eu estou aqui com o nosso projeto Sistema Carros. Basta acessar aí a videoaula anterior se você ainda não assistiu a primeira videoaula de banco de dados. O download desse projeto estará na descrição do vídeo. Então, vamos lá. Como é que a gente vai começar aqui hoje? Eu já tenho a tela rodando aqui. Eu já tenho a telinha funcionando aqui. Na aula passada a gente preenchia esses dados, mandava adicionar, ele está adicionando essa lista, apesar que essa lista não está vindo do banco de dados, e também está salvando no banco de dados. Vou botar o banco aqui para abrir, enquanto a gente volta aqui no código. Então, só para me mostrar para vocês, a gente fez um mapeamento aqui do nosso ManageBin, já direto na tela, chamando esse método adicionar. Aqui no nosso ManageBin carro, o adicionar, ele adiciona esse carro que eu preenchi a lista, chama o carro DAO, manda ele salvar o carro no banco de dados e depois eu zero a nossa variável. Então hoje a gente vai evoluir esse modelo aqui. Para isso, deixa eu só... vou mandar listar então o meu banco de dados aqui, minha tabela carro, para ver como é que tá. Então vou dar um select... asterisco from carro, dados. Então tem esses dados gravados. Esses dados aqui eu inseri utilizando a nossa tela já criada. Agora nós temos que criar um meio de listar esses dados lá na tela para que o usuário possa visualizar os dados que estão registrados no banco e para que ele possa editar esses dados caso surja essa necessidade. Para a gente começar, eu vou vir aqui na classe carro.dao e já vou criar um método aqui para a gente fazer essa listagem. Então vamos lá, public void buscar. Por enquanto eu não vou ter busca textual, ou seja, eu não vou ter uma busca onde eu posso passar um texto e filtrar. Eu vou simplesmente trazer tudo. Mais para frente a gente aborda essa busca aí recebendo, por exemplo, um modelo, ou a cor, ou o ano, alguma coisa assim. Então eu vou mandar buscar aqui. Para mim fazer isso é muito simples. Vamos abrir a conexão aqui, né? Connection. Vou pegar a minha conexão lá do fábrica de conexão. Dar um Ctrl espaço para ele completar. E aqui a gente vai usar o prepared statement para poder fazer essa consulta. Então vou iniciar aqui, prepared statement, chamar de PS mesmo, igual a conexão.prepared statement. Aqui na videoaula passada eu fiz até errado, eu usei o prepare call, aqui é o prepared statement, correto. Então aqui a gente vai passar o nosso select asterisco from carro. Prepared statement. Aqui ele vai pedir para me tratar aqui, né? SQL exception, tratar com bracket. Por enquanto, pessoal, a gente não está tratando exceções. Mais para frente vocês vão ver que a gente tem que tratar essas exceções e eu vou ensinar isso para vocês. Então, depois que eu fiz o prepared statement, eu vou mandar executar. Aqui ficou errado, aqui não é void, né? Que eu tenho que devolver minha list do Java Utilist, tá? Aperta Ctrl espaço aí para ele ajudar. E aí seleciona esse aqui do Java Utilist. E aqui você passa o tipo. Esse tipo aqui vai ser a minha classe carro. E aqui eu vou dar um return ps set igual a ps.executeQuery. Esse executeQuery, pessoal, ele vai no banco
vai executar essa query aqui e vai esperar retornar, que o banco retorne algum valor. E esse valor ele será guardado nesse result set. A partir de agora a gente consegue já ler esses valores e preencher uma lista com esses valores. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar minha lista aqui, ó. List carros, vou chamar de carros no plural. Igual vou criá-la do tipo ArrayList. Array, dá Ctrl espaço, ArrayList. Pronto. Então já criei minha lista de carros. Para me percorrer todos os registros do banco, a gente vai usar um método que o result set tem, que é o next. O next ele vai percorrer todos os registros do banco. Para isso, a gente vai usar isso dentro de uma estrutura de repetição while. E já explico como é que funciona. Então, vou colocar aqui o meu result set.next. O next, quando ele é chamado a primeira vez, ele acessa o primeiro registro dessa listagem que o result set cria. E aí, toda vez que o while executar novamente, ele vai passando para o próximo. E o legal é que esse next ele devolve um boolean, e esse boolean ele fala se tem próximo ou não. Quando acaba-se os próximos registros, ou seja, não tem mais nenhum registro, ele retorna falso, e assim a gente consegue sair então dessa estrutura de repetição. Então é bem interessante esse result set. Então vamos começar a preencher então o nosso objeto. Aqui dentro eu vou ter que criar um objeto do tipo carro, chamar de carro, igual a new carro. E agora a gente vai começar a pegar os resultados. Então vou colocar aqui carro.set. A gente não colocou o ID no carro ainda e eu vou precisar incluir o ID agora. Então eu vou acessar minha classe carro aqui. Vamos inserir o ID aí. Porque aqui, ó, vamos lá no banco. Aqui no banco a gente tem a coluna ID. Então a gente precisa incluir essa coluna ID. Então você vem cá, public integer ID. Aqui, pessoal, esse integer aqui a gente podia trabalhar com int comum. Só que o int comum tem um problema. Você não tem número nulo. Por exemplo, eu não posso fazer assim com o int comum. Isso aqui dá erro. Quando a gente cria o int sem nada, automaticamente é como se ele fosse igual a zero. Agora, quando a gente cria integer dessa forma, quando a gente cria ele dessa forma, é como se a gente tivesse feito isso aqui, ó, igual a nulo. E aí facilita quando a gente for verificar se um objeto já existe, se um objeto está vindo do banco, no caso para a gente dar update no banco, ou se o objeto é nulo, quer dizer que é um novo objeto, eu tenho que fazer um insert. Depois que fez isso aqui, eu vou gerar aqui o getResetter, só digitar a palavrinha get, dá Ctrl espaço aí que ele já dá a sugestão aí para completar. Mesma coisa para o set, ele já ajuda aí. E outra coisa que eu vou mandar gerar aqui, você clica com o botão direito aí na classe, eu vou clicar aqui no finalzinho para ele criar no final. Eu vou mandar inserir esse código aqui, inserir código. E aqui a gente vai mandar ele inserir equals e hashcode. E vocês vão marcar aí o ID. O que é isso aqui? Isso aqui vai falar para o Java qual que é a forma que o Java tem de comparar objeto. Então, quando a gente manda gerar aqui, a gente seleciona o ID, ele vai usar o ID para comparar os objetos. Então, quando eu estiver numa listagem comparando objetos, ele vai conseguir diferenciar um objeto do outro pelo ID. No caso, muitas vezes o Java ele diferencia na posição da memória. Se é o mesmo objeto, está na mesma posição de memória, ele vai conseguir identificar se é igual ou não. Mas nesse caso aqui, pode ser que a gente tenha dois objetos criados na memória com o mesmo ID, que para nós é o mesmo objeto, porque o que importa aqui é o ID. Se o ID é igual, é o mesmo objeto. Se o ID no banco aqui for igual, eu tenho dois elementos com o mesmo ID, no banco não tem como repetir, mas na classe Java, se eu tenho dois puxando o mesmo ID, eles são essa mesma linha no banco de dados. Então por isso que a gente tem que implementar isso aqui para ajudar a diferenciar. Então beleza, vou voltar aqui, vou mandar ele dar um set ID agora. E agora a gente vai pegar o nosso result set, e vamos usar um método que é o método getInt. E aqui a gente passa o nome da coluna, no caso é a coluna ID. Esse getInt aqui, ele vai pegar o valor inteiro da coluna ID
do registro atual. O registro atual a gente passa ele pelo Next. Então, internamente, ele tem uma forma de tratar esses registros e aqui a gente tem como recuperar esses registros. Nesse caso, a gente está recuperando um int da coluna ID. Vamos recuperar o restante então aqui. Para outros tipos, por exemplo, modelo. Para outros tipos aqui, a gente vai usar a mesma coisa, porém, em vez de getInt, a gente vai usar o getString, passando a coluna modelo. Então, o que diferencia basicamente é isso aqui. Então, vamos colocar aqui fabricante, mudar aqui também, em vez de set modelo, é set fabricante, e aqui cor, e aqui pegando a coluna cor. Carro ponto set ano result aqui já deu até a sugestão de usar o get date, então ele já vai devolver para a gente o date aí, e a coluna então é ano. Feito isso, pessoal, a gente já conseguiu ler todas as informações do carro e preencher um objeto carro no Java. Agora o que a gente vai precisar fazer com esse carro é adicionar ele à lista. Então vamos pegar aqui carros.add e mandar adicionar então o nosso carro à lista. Repara bem que toda vez que o while rodar, a gente cria um novo carro, preenche esse carro com as informações do banco e guarda esse carro na listagem aqui, nesse list do Java UtilList. Depois que a gente fez todo esse processo, o que a gente vai fazer é um return e retornar essa lista, carros. Simplesmente assim a gente já consegue retornar. Aqui nesse SQL exception aqui, no catch, a gente vai ter que colocar um return também, um return falso, um return null. Por quê? Porque se ele porventura der algum erro, ele tem que retornar alguma coisa aqui ainda assim. Como a gente ainda não está tratando erro, então a gente tem que devolver algum valor aqui. Basicamente, pessoal, aqui já está pronto. O nosso buscar já está funcionando. Agora vamos implementar aqui no carro bin essa listagem. Para a gente fazer isso, a gente vai criar um método aqui, public void listar. Esse método listar, e esse método ele vai chamar então o nosso carro DAO, né? Aqui, para a gente não ficar criando o carro DAO toda hora, pessoal, eu vou criar esse carro DAO aqui, private carro DAO igual a new carro DAO. Então já criei aqui. E aí, em vez de eu ficar chamando ali toda hora, a gente só chamar ele aqui. Então o que eu vou fazer? No caso, vou passar minha lista de carros, né? Carros é igual carro DAO.buscar. Então só isso aqui já vai fazer que o meu carro DAO execute o select, busque e guarde nessa listagem. Então, pessoal, a nossa tela, como a gente já havia feito a listagem aqui dessa lista aqui, que é carros aqui dentro do Manage Bin, basicamente o que a gente precisa é adicionar um botão aqui para pesquisar, ou colocar buscar aqui, buscar, pronto. Listar, vou chamar aqui de listar também, listar. Então aqui ele já vai listar, vai chamar o select vai listar, vai trazer os registros e exibir na tela. Vou mandar executar então para a gente ver como é que vai ficar. Aqui, mandar listar. Então já trouxe os registros. Bem simples de a gente fazer essa listagem aqui, dá para ver, né? Chamei o listar, ele automaticamente já trouxe essa listagem para mim. Então para fazer isso aqui, beleza, tranquilo. Agora o que a gente precisa fazer é criar uma forma da gente editar esse registro aqui.
Então vamos criar essa forma. Para mim fazer isso, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui no carro bin. Aí eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou criar um método, public void, vou chamar esse método de editar. E esse método ele vai me receber um carro. Vou chamar de C aqui mesmo, C. Aí o que eu vou fazer? Quando eu receber esse carro, eu vou pegar o meu objeto carro aqui, né? Exatamente esse carro. E vou colocar assim, igual a C. C, vocês vão ver como é que eu vou fazer para preencher esse método editar. Então, voltando aqui no meu XHTML, a gente vai aqui no Data Table. Vou incluir na primeira coluna aqui, P2 pontos, column. E aí aqui dentro eu vou inserir um Command Button, P2 pontos, Command Button. Vou chamar aqui o value de editar. E o action dele aqui, a gente vai chamar então carro bin ponto editar, e aqui dentro a gente vai passar a nossa variável carro, que é esse aqui, ó, exatamente essa variável dessa lista aqui. Então, feito isso, falta só colocar o update aqui e executar aqui. Tem que mandar executar novamente porque a gente alterou o código para ele recompilar. Clicar aqui, listar. Então aqui a gente já tem um botão editar. Quando eu clicar no editar, ele traz os valores para cá. Porém, se eu alterar qualquer valor desse aqui, por exemplo, eu vou mudar a cor para vermelho. E clicar em adicionar, e vou mandar listar novamente. Vocês vão ver aqui, eu tenho um prata e tenho um vermelho. Então, o que aconteceu? Aconteceu porque o nosso método aqui de salvar, ele está dando apenas um insert. Então, agora que vai entrar a parte que eu falei para vocês, desse equal a gente vai usar. Então, a gente vai começar fazendo assim, para alterar esse método salvar aqui. Vamos criar primeiramente um if e verificar assim, ó, carro.getID igual a null. Se o ID for igual a nulo, vamos copiar esse prepared statement, tirar ele aqui para fora, colocar assim, e aqui dentro a gente apaga, deixa só assim. Se o ID for igual a nulo, a gente vai executar esse insert. Se não, else, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, ó, ps é igual conexão ponto prepared statement, e aqui a gente vai colocar update carro set modelo igual a nossa interrogação aí, vírgula, fabricante igual interrogação também, vírgula novamente, cor igual interrogação, vírgula novamente, e ano igual interrogação. E aqui entra a parte chave, a gente tem que colocar o where id igual interrogação. Bom, como é que a gente faz aqui? Nesse caso, a gente tem, como a gente está modificando aqui um insert e um update, podia interferir e dar problema nesse de baixo. Só que não vai dar problema pelo seguinte, a mesma ordem aqui é a mesma aqui. Por exemplo, o modelo no update é 1. O modelo no insert também vai continuar sendo 1. A única diferença é que a gente acrescentou um aqui, ó, nesse where. Então, como as nossas colunas alteradas aqui no update e no insert são as mesmas, eu só incluí esse where aqui, e esse id eu vou incluir ele aqui dentro mesmo, ó, ps.set int. Nesse caso vai ser a coluna 5 e eu vou passar o carro.getID. A gente vai conseguir atualizar esse registro aqui. Então, quando o id vier diferente de nulo, ele prepara, no caso, o update. Aqui a ordem das colunas aqui é a mesma, a quantidade de parâmetro é a mesma, então não vai interferir no de baixo. Porém, a única coisa que a gente acrescentou a mais foi o id aqui para a condição where, que é o registro que ele vai ser alterado. Vou mandar executar aqui e a gente já vai
testar então. Então eu vou mandar listar. Tá aqui as opções. Vou alterar esse carro aqui que está todo bagunçado. Então eu vou cadastrar aqui, ó. O modelo é um Uno, fabricante Fiat, cor verde e o ano, vamos colocar um ano aqui, 2013. Um período qualquer de 2013. Pronto. Então vou clicar em adicionar, né? Que na verdade eu tenho que mudar o nome desse botão depois. E aqui o nosso método carro BIM aqui adicionar, ele sempre adiciona na lista. Então aqui, a gente não está verificando lista nem nada, então ele está sempre adicionando nessa lista. Então o que eu vou fazer? Clicando em listar novamente, ele atualiza então a minha listagem aqui, vai no banco, busca tudo novamente e atualiza a lista. Se vocês repararem aqui, ó, agora alterou corretamente. Inclusive eu cadastrei Fiat errado, eu posso vir cá, corrigir, clicar aqui em adicionar ou salvar novamente e mandar listar. Vocês podem ver que ele não duplicou mais os registros, ele simplesmente atualizou o registro como deveria ser. E o insert continua funcionando. Vamos colocar aqui um modelo, vou criar um modelo qualquer, Ferrari, cor vermelha. Ferrari é vermelha, não tem como. Vou colocar um ano aqui qualquer e mandar adicionar. Pronto, adicionei. Se eu for aqui no banco e mandar listar novamente, vocês podem ver que adicionou Ferrari e aqui também já alterou o Uno, então está tudo funcionando corretamente. Se porventura eu quiser editar aqui, por exemplo, modelo Fusca Volks, vou colocar só assim. Listei aqui, opa, deu alguma coisa errada. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu fiz... pessoal, acho que eu esqueci de mandar listar e eu cliquei num desses aqui que ele tinha adicionado. Provavelmente eu cliquei nesse editar aqui, ó. Porque quando você adiciona um registro e se não mandar listar novamente, ele continua com um nulo aqui na lista. Por exemplo, vou adicionar aqui, ó. Porsche. Não sei quem fabrica, vou pôr isso aqui. Cor preto e um ano qualquer. Quando eu adiciono a lista, veja bem, o objeto veio aqui para a lista, pessoal. Ele já foi salvo aqui no nosso banco, mas ele está aqui na lista porque o nosso código aqui, ó, adicionou na lista. O que acontece? Ele foi adicionado e o ID desse objeto adicionado estava nulo. Então, quando eu clicar aqui em editar, ele vai editar normalmente. Só que se eu clicar em adicionar novamente, vocês podem reparar aqui no banco que ele duplicou. Porque o ID continua nulo e o ID desses dois continua nulo. Só vai ter um ID aí quando eu mandar listar novamente e clicar em editar. Agora eu posso trocar aqui. Camaro. O Volks, né, que produz o Camaro, aqui é amarelo. Mandar adicionar, mandar listar aqui novamente. Então vocês podem ver que ele trocou aquele Porsche pela Camaro. Coloquei o Works nesse aqui. Então, o que acontece? A gente precisa tratar isso aí. Como é que a gente vai tratar? Eu acho legal adicionar a lista, porque você já fica com o registro na lista. Mas para a gente fazer isso, a gente talvez teria que buscar esse registro no banco. Então, para a gente buscar esse registro no banco usando essa API do JDBC, né, a gente teria que criar um novo select. Então, para mim não fazer isso, eu vou simplesmente tirar esse ADD que eu dou na lista e deixa vazio. Que assim, quando a pessoa adicionar ali, pode adicionar várias vezes, ele sempre vai estar adicionando. Se a pessoa quiser buscar os registros, ela busca então no banco de dados. Vocês vão ver quando vocês forem trabalhar com um framework tipo o Hibernate, ele já traz objetos salvo automaticamente para a gente, que facilita, a gente diminui a quantidade de código que a gente tem que escrever. Nesse caso eu teria que criar um select ali para trazer o último registro inserido e preencher esse objeto, então vai ser mais fácil simplesmente tirar daqui.
Vou atualizar aqui. Eu acho que travou aqui o meu servidor. Meu servidor travou, pessoal. Quando travar assim, vocês têm que mandar parar, esperar ele encerrar a execução e aí novamente vocês mandam executar aí. Acontece com o Tomcat muito, porque a memória dele é bastante limitada. Então quando travar, abre aqui, dá um stop. Se não estiver aparecendo aqui na saída, pode vir aqui em serviços, tem aqui os servidores. Aí você vai achar a parte Tomcat, só mandar interromper ele por aqui. Então pronto, agora foi. Vamos aqui em iniciar carro, traçar o Fusca novamente, Fusca, Volks, cor branco, ano 01/74. Adicionar aqui. Ele limpou, então como ele limpou eu sei que adicionou, porém não deu nenhuma mensagem ainda. Mas se a gente vier aqui no banco a gente vai ver que adicionou na listagem. Então essa aula vai ficando por aqui, pessoal. Na próxima aula a gente vai aprender então a tratar esses tipos de coisa. Por exemplo, se eu clicar em adicionar aqui sem nada, será que ele está adicionando? Então não está adicionando. Se eu clicar aqui em adicionar sem nada, ele não adiciona a lista, porém provavelmente ele está dando erro. Se eu vier aqui na saída, ele deve ter gerado algum erro, como é o caso aqui. Ele está dando alguns erros, principalmente porque os objetos, na hora de pegar aqui data, esse tipo de coisa, está vindo nulo. Então a gente tem que criar uma forma de tratar e avisar o usuário. E quando salvar com sucesso, a gente avisar. Então na próxima aula a gente vai trabalhar em cima do modelinho que é chamado de CRUD. Eu vou estar introduzindo vocês ao CRUD, que é um dos passos básicos que uma tela faz, que é inserir um objeto, atualizar um objeto, ler um objeto do banco de dados e editar e remover esse objeto. A gente ainda não fez o remover, mas a gente vai fazer o remover. Vocês vão ver que o remover é bem simples de fazer. Então essa aula vai ficando por aqui. Se você